Paz e bem, queridos catequistas, homens e mulheres, nesse ministério lindo que vocês têm. Eu estou encantado de ver que vocês estão estudando esse livro bonito chamado O Catecismo da Igreja Católica. Que beleza saber que na comunidade tem gente séria. O primeiro grande catecismo é a Bíblia. Depois é esse aqui, para a nossa formação, e nós podemos ter segurança na transmissão da doutrina. Que legal saber que vocês estudam o Catecismo da Igreja Católica. Nós já fizemos 2 pequenas gravações. Na primeira, nós lembramos sobre o credo ou o creio, que nada mais é do que o resumo da nossa fé. Tudo aquilo que a nossa fé resume está ali no creio. Na segunda gravação, nós dissemos o ato de crer. O ato de crer é aquele ato que faz nós confiarmos em alguém, né? Que no caso é Deus. Confiar naquilo que a gente não toca, aqui eu toco, naquilo que a gente não vê concretamente, né? Crer na alma, crer na eternidade, né? Enfim, ter os olhos fechados diante da transmissão da fé. Crer, por exemplo, na Eucaristia. Eu pego aquilo na mão, mesmo que o sacerdote tenha consagrado, eu só vejo que é pão, mas eu creio que ali está Jesus Cristo. Foi a segunda gravação. E hoje, a nossa gravação de hoje eu acho mais bonita ainda, porque fala sobre eu creio, eu creio. E nós cremos no quê? Nós cremos num Deus que se revelou. E Deus tem muitas maneiras de se revelar. Segundo a tradição e os livros, Deus se revela através das teofanias, por exemplo, os fatos assim extraordinários. Por exemplo, a queimada de Sodoma e Gomorra, é um exemplo teofânico. Ou a travessia do Mar Vermelho, é outro exemplo de um fato teofânico. Deus se revela através dos sonhos, de tantos que a Bíblia revela. Aquele que mais encanta os nossos catequizandos é o sonho de José, que foi vendido no Egito, e o que ele sonhou com as 10 vacas magras e as 10 vacas gordas, 10 espigas magras e depois as 10 espigas gordas, e aquele, né, que nós sabemos muito bem explicar para as crianças, foi um sonho, e que depois se tornou realidade. Também Deus se revela através do sonho a José, que era noivo de Maria, e quando veio Maria estar grávida e queria abandoná-la, e em sonho Deus disse, não faça isso. O que nela aconteceu é obra do Espírito Santo. Deus se revela através das pragas, por exemplo, as 10 pragas do Egito, foram jeitos de Deus se manifestar para aqueles que quiseram ler e acreditar. Deus se revelou, eu creio que Deus se revela através dos profetas. Não dá para nós falarmos aqui agora, mas imagine só Isaías, 700 anos antes de Cristo, prever que o Cristo, o Messias, iria ser morto daquela maneira como um cordeiro, não iria abrir a boca, os ossos não seriam quebrados, suas roupas seriam repartidas e sua veste sorteada. Deus que está se manifestando através não só dele, mas dos outros profetas também. E no fim, né, Deus se revela através das promessas que ele fez. Abraão, por exemplo, Deus falou com Abraão, prometeu aquilo que prometeu e realizou. E a conclusão das revelações de Deus é na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então, toda essa revelação bonita da fé cristã, é uma coisa muito grande, está resumida, concentrada na Escritura Sagrada que nós chamamos de Bíblia. Com o ensinamento de Jesus, fechou a revelação. Nós não precisamos mais nada. Nós precisamos de nenhuma aparição mais para explicar coisa nova. Pode ser que seja para lembrar coisas do passado. Mas coisa nova não vai ter, porque toda a revelação de Deus fechou em Jesus Cristo. E aí, como é que a gente vai entender essa grandeza dessa revelação
que nós dissemos que está contido no catecismo, que vocês estão estudando, e na Bíblia. O magistério da Igreja Católica é que vem nos ajudar a interpretar essa revelação. É o magistério. Então, não podemos cair na armadilha da livre interpretação. Eu leio a Bíblia assim, acho que é assim. Não, não é, eu acho. Eu tenho que achar aquilo que os estudiosos, com muita seriedade, interpretaram. Só entende bem a Bíblia e pode interpretá-la bem quem estudou as origens da Bíblia, escrita em grego, aramaico, grego, latim. Quem conhece essas línguas, essa história toda, tem condições de interpretar. E nós que não temos tudo isso, nós cremos naquilo que a igreja interpreta para nós. E o catecismo que vocês estão estudando é uma das maneiras de revelar essa tradição ou esse ensinamento de Deus aos homens como tal. Pela fé é que nós acreditamos nisto tudo que Deus revelou. O que é essa fé? É escutar com o coração, é deixar-se envolver por uma realidade que eu não toco, que eu não vejo, mas que existe, que é Deus. A fé é aquela palavra forte que diz: eu creio, eu sei, eu vou em frente, porque alguém me revelou, e esse alguém vai se encontrar comigo, ou melhor, eu vou me encontrar com ele no dia da eternidade, e a ele prestar conta da maneira como eu estou usando a liberdade neste mundo. Pela fé, eu acredito nisso como tal, né? É claro que a fé é um ato comunitário. Nós recebemos a fé da igreja, né? A igreja, através do batismo, pelo batismo coloca a semente da fé, pela catequese, por isso que vocês estão se preparando, pela catequese, vai desenvolvendo essa sementinha da fé que está na pessoa. Mas ela, a fé, apesar de ter essa origem divina e comunitária, ela é pessoal. A fé é pessoal. Eu adiro a Deus, a esse Deus que eu disse antes, com o qual eu vou me encontrar, mas mais importante do que isto é acreditar num Deus que me ama. Eu estou aqui nesse mundo porque Ele quis. Ele tem um projeto. Ele me ama. Isto que é fé. É saber que eu não sou uma gota de chuva caída por acaso aqui nessa terra. Eu sou produto da imaginação e da vontade divina que me ama e me colocou nesta época, neste tempo e neste lugar para fazer essa função que eu estou fazendo. Isto significa que a pessoa tem fé, sentir esse Deus que nos ama. Isso é muito bom e muito importante para cada um de nós. E é nisso que se revela ou que se baseia. Por exemplo, nós estamos agora celebrando a semana, né, da vida religiosa. A vida religiosa é isso, é acreditar em Deus, ou seja, assinar um cheque em branco no escuro, dar um passo no escuro. Isso é fé, é acreditar. Eu creio em Deus, por isso eu faço os votos de obediência, pobreza e castidade. Eu vou obedecer a outra pessoa, eu não quero acumular bens para mim, o que vier será repartido. Eu não vou usar as delícias do sexo e as alegrias da vida de casado, renuncio em nome de Deus. Fé, isso é que é fé, eu creio. Então, esse ato de crer é acreditar nesse Deus que está me acompanhando, me olhando, e isso é muito bonito. Claro que para nós termos uma fé cada vez mais purificada, nada melhor do que acreditar naquilo que nós dissemos no primeiro encontro. Eu creio em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Quem crê num, crê no outro e nos outros. Então, para confirmar bem a nossa fé,
nós contamos com a força do Espírito Santo que nos ilumina, nos clareia e nos entusiasma para a gente realmente crer naquilo que, entre aspas, é aos olhos humanos invisível como tal. O que nós notamos no meio dos nossos formandos, no meio da nossa catequese? O nosso povo tem fé, ou seja, tem noção de Deus? Tem. A maioria tem noção de Deus, crê em Deus, mas muitas vezes crê de uma maneira errada. Há exceções, há aqueles que dizem, eu sou ateu, mas segundo o grande presidente do Brasil, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a pessoa é ateia até a hora em que o avião começa a cair, porque quando o avião começa a cair, ele grita, meu Deus, me socorra. Então essa história de dizer eu não creio em Deus, é conversa. Todo mundo crê em Deus. Nós devemos purificar essa crença, ajudar as pessoas a acreditarem em Deus e a ter uma noção a melhor possível para o bem dela. O que nós notamos no dia a dia, como catequistas, é que quanto mais a pessoa é simples ou tem o coração de criança, mais facilmente acredita em Deus. Quanto mais a pessoa estuda, parece que ela se acha no direito de negar a Deus. A fé é admitir a Deus em todos os momentos da vida. Parece que Deus continua se revelando. E nós, através da fé, devemos tentar descobrir o que Deus nos diz em qualquer situação. Por exemplo, essas pandemias, ou esta pandemia que estamos vivendo, esses furacões, o que Deus está nos dizendo por trás? Quando acontece alguma coisa que no imprevisto nós caímos na cama e a gente diz, mas por que aconteceu isso? Não, faça outra pergunta. O que Deus quer me dizer com isto? Pela fé, eu vou entender que Deus está me revelando. Deus está toda hora falando. Eu sei que estou me alongando, mas vou ser rápido. A historinha do homem empresário que estava viajando de carro com 3 celulares, atende aqui, atende lá, para no sinaleiro, atende um, atende outro, e nisso uma criança bate no vidro, ele baixa o vidro e diz, moço, me dá uma coisa para mim almoçar. E o empresário, todo estressado, diz assim, eu não tenho dinheiro nem para mim, eu nem vou almoçar, o que você está querendo? E o menino, na sua inocência, diz assim, não, o senhor não vai ficar sem almoço não. Eu tenho aqui uma manga que eu ia almoçar com ela. Toma essa manga e almoça. Eu arranjo outra para mim. O sinaleiro abriu, o carro se foi e ele começou a pensar. Assim que ele pôde, encostou na margem e começou a chorar. Porque viu que Deus se manifestou a ele através daquele gesto. Daquela criança que só tinha uma manga para almoçar e deu para ele, que era um grande empresário. Deus está sempre se revelando. O tema de hoje é eu creio que Deus está sempre falando. Então nós temos que abrir os olhos dos nossos formandos e dizer a eles que realmente isso é verdade. Estou terminando. Somente no silêncio físico e no silêncio do coração é que nós conseguimos descobrir o que Deus quer nos falar. Valor do silêncio e perigo do grande barulho, inclusive dentro da igreja, nessa barulheira, Deus não se manifesta não. Pode ter certeza. Pessoalmente, eu creio na existência de Deus. Quando eu olho para qualquer árvore, eu vejo aquela força, aquela robustez, aquelas folhas, e ali dentro corre uma seiva que sobe e desce, eu não vejo. Mas é essa seiva que mantém a árvore. Quem é esperto, crê em Deus e vê naquilo um sinal de Deus. É muito saudável para a saúde física e psíquica ter fé e acreditar. Eu sei que vocês têm, por isso um beijo no coração de cada um de vocês. Paz e bem.